Você aí, começou a semana com a energia lá em cima? Errado. Segunda-feira, hein, meu povo? Segunda-feira é dia de café com Beckler. Então, aqui está. Evidentemente, nada. Uma gotinha só de água porque levei há pouco essa xícara. Hoje não tem café, num quadro que a gente normalmente toma café falando dos jogos do final de semana, e também não tem jogos do final de semana, porque o mais perto que eu fiquei de assistir alguma coisa foi passar o olho em França e África do Sul no rugby, o que eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo, quantos pontos se contam. A única coisa que eu sei é que não pode tocar a bola para frente. É tudo que eu sei, e que a França perdeu da África do Sul. Então hoje não tem café, não tem jogo, e o próximo passo desse quadro é não ter Beckler. Por enquanto, tem. Hoje eu vou falar da situação dos machucados do Barcelona, dos jogadores lesionados, e uma dúvida que muita gente tem, uma crítica que muita gente normalmente faz, se os jogadores do Barcelona, se o departamento médico do Barcelona é pior do que dos outros clubes, se machucam mais jogadores no Barça ou não. E vou fazer isso de forma completamente empírica, que é comparando com lesionados de outros clubes até aqui na temporada, para mostrar isso. Vamos para a situação dos caras do Barça, um por um. Vou olhar para baixo porque está aqui no tablet. Eu molhei o tablet inteiro de pequenas gotículas de água que tinha na xícara. Vamos lá. Lamine Yamal, que foi o último a se machucar, né? Antes da data FIFA. Ele teve uma pequena lesão no psoas, que não é uma conjunção de partidos políticos. O psoas é um músculo da perna, mais em cima, perto da virilha. Mas tá tudo bem com ele. Foi para a seleção espanhola, se comprovou de que era melhor não jogar, 16 anos ainda e tal. Então tá de volta, tá tudo certo para jogar contra o Atlético. Barcelona joga domingo, 4 da tarde do horário de Brasília, em casa contra o Atlético Clube de Bilbao. Tá tudo certo com o Lamine Yamal, não teve nada. O Baldé jogou metade da partida da Espanha contra a Escócia, notou dores, né? Teve assim, um incômodo muscular no músculo adutor, e foi desconvocado pela seleção, chegou em Barcelona, tudo certo também com ele, tá pronto para jogar no final de semana. Pode ser que seja poupado pela sequência de jogos que vem pela frente, jogos muito duros, então pode ser que no final de semana não jogue contra o Atlético, simplesmente por isso, mas não tem nenhuma lesão muscular o Baldé. Outro jogador que teve lesão muscular, outros dois jogadores que tiveram lesões musculares e estão muito perto de voltar, um deles é o Pedri. O Pedri se machucou em 24 de agosto, durante um treinamento. Hoje a gente está no meio de outubro, o próximo jogo é no dia 22 de outubro, ou seja, o Pedri volta a jogar 2 meses depois. Deve jogar sim alguns minutos contra o Atlético, e para ganhar ritmo, para jogar mais alguns minutos contra o Shakhtar, ganhar ritmo de novo, e aí quem sabe poder ser titular contra o Real Madrid. Mas a expectativa é que ele complete nos 2 próximos jogos cerca de 60 minutos em campo, jogue 30 e 30, para poder contra o Real Madrid jogar 90. Então, os 2 próximos confrontos do Barcelona, o Pedri deve ser utilizado alguns minutinhos, assim como o Rafinha, que teve uma lesão contra o Sevilha, que dia foi? 29 de setembro. A expectativa era 3 a 4 semanas. Na sexta-feira agora vai completar exatamente 3 semanas. O Barcelona então joga contra o Atlético Clube nesse meio tempo, entre 3 e 4 semanas, e joga contra o Shakhtar também entre 3 e 4 semanas ainda. Então o Rafinha deve também jogar alguns minutos contra o Atlético, jogar alguns minutos contra o Shakhtar. Não imagino que comece jogando essas 2 partidas, mas como o Lamine Yamal também, um garoto de 16 anos, que também teve um incômodo muscular, uma dorzinha muscular, o Rafinha deve revezar com o Lamine nesses 2 jogos. O Lamine jogar 60 minutos de um jogo, o Rafinha 30, e depois quem sabe 45 e 45 contra o Shakhtar Donetsk. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, para que os 2 possam estar contra o Real Madrid no dia 28, 100%. O Barcelona tem traçado, ou pelo menos a gente tem visto mais nas notícias, né, traçado o jogo do Real Madrid como um sim ou não para os jogadores. Então, ou se descarta o jogo contra o Real Madrid, e aí nem vale a pena jogar minutinhos contra Shakhtar e Atlético Clube, ou se coloca o Real Madrid como um foco para a volta dos principais jogadores e que eles ganhem nesses 2 próximos jogos. Contra o Atlético pode ser um jogo bastante duro, é um bom time do Ernesto Valverde no Campeonato Espanhol, vem nas primeiras colocações, que sirva para ganhar ritmo, é claro, também para competir, né? Contra o Shakhtar a mesma coisa, tá bem no grupo da Champions, mas não pode vacilar em casa, porque senão dá passos atrás. De lesões musculares são esses jogadores, todos podendo voltar já a partir dessa semana: Pedri, Rafinha, Lamine e Alejandro Baldé. De lesões ou problemas musculares, né? Porque quem teve lesão aqui foi Rafinha e foi Pedri. Então, não acho que todos eles vão jogar 90 minutos nos 2 próximos jogos. São 4 jogadores para revezarem nas próximas partidas, mas para já irem voltando.
Os outros casos não têm a ver com problema muscular, não passa pelo departamento médico do Barça, pelo departamento de preparação física do Barcelona de fisiologia. São lesões que vêm de choques, de pancadas. Então isso, o jogador pode ser o mais bem preparado fisicamente, o departamento médico do clube pode ser excelente e você não pode evitar que o Gavi caia em cima do Koundé, porque o Gavi é uma força da natureza e é isso que ele faz. Então o Gavi caiu em cima do Koundé no jogo contra o Almeria, o Koundé saiu machucado. A expectativa é que ele não jogue esses dois jogos, Atlético e Shakhtar, não jogue contra o Real Madrid, não jogue contra a Real Sociedad uma semana depois e que volte contra o Alavés. O jogo contra o Alavés são 35 dias depois dele se machucar, então aí 5 semanas fora o Koundé, ele teve uma torção do ligamento lateral do joelho esquerdo, então o Koundé mais tempo fora. Os outros dois, Frenkie de Jong, tira nessa segunda-feira a bota ortopédica. No jogo contra o Celta, ele torceu o tornozelo direito. Vai completar um mês no final de semana. A expectativa era 5 a 7 semanas, então talvez contra o Real Madrid, batendo as 5 semanas, se a recuperação dele estiver muito boa, ele possa jogar. Mas é pouquíssimo provável que o Frenkie de Jong jogue contra o Celta, jogue contra o Atlético, que jogue contra o Shakhtar também. É pouco provável que jogue contra o Real Madrid ainda, porque dá exatamente 5 semanas depois, então demoraria ainda pelo menos mais 1, 2 semanas para se recuperar. Quem sabe uma semana depois, um jogo muito difícil também contra a Real Sociedad, o Frenkie de Jong possa estar de volta. E o último caso da enfermaria do Barça é o Robert Lewandowski, que torceu o tornozelo no jogo contra o Porto, também teve dores na canela, na tíbia, por conta da pancada que ele tomou do Cardoso, do zagueiro. Expectativa é que talvez volte para o Clássico. Não deve voltar antes disso, contra Shakhtar e contra Atlético Clube. Talvez o Lewandowski, porque se apresentou à seleção polonesa, foi examinado pelo médico da seleção também, disse que se sentia melhor do que esperava. Jogador de 35 anos, né, já conhece um pouco mais o corpo e tal, já sabe, tende a saber um pouco melhor como que funciona a sua recuperação. Então, no final da semana passada, ele disse que estava melhor do que esperava. Para o Clássico, vamos ver. Para o Clássico hoje ainda está faltando 11, 12 dias. O Clássico é no sábado que vem, então tem mais de uma semana para se recuperar. Veremos como é que volta. Mas o Lewandowski também acho que não deve ser o tipo de cara que vai forçar para estar no Clássico. Imagino que ninguém vai forçar, porque depois a temporada continua muito longa e o elenco é muito curto, então uma recaída e tal, aí sim cai no departamento médico, né? Se o departamento médico libera um jogador para voltar antes dele estar pronto, com uma chance de recaída, aí sim você pode colocar a culpa nos médicos, talvez, porque o certo é que o jogador volte completamente curado da lesão que ele tem. Com isso, para o próximo jogo, para os 2 próximos jogos, o Barcelona deve ter o Ter Stegen, bom, tem também o Arnau Tenas como possibilidade, mas o Ter Stegen é o goleiro que joga. Cancelo e Marcos Alonso são as opções para lateral, especialmente no jogo do final de semana, com o Sérgio Roberto também podendo jogar como lateral direito, dependendo de como volte o Cancelo da seleção portuguesa. Lembrando que, desde que o Cancelo chegou, ele não descansou, né? Ele foi o que jogou todas as partidas, então em algum momento ele vai ter que descansar e tal, e na data FIFA jogou também com Portugal, então em algum momento terá que descansar. Imagino que vai descansar contra o Shakhtar, imagino que ele vai jogar contra o Atlético Clube, que vai descansar contra o Shakhtar para jogar contra o Real Madrid. Para a defesa, o Barcelona vai ter aí para as próximas semanas, porque o Koundé só volta lá na frente contra o Alavés. Araújo, Christensen e Inigo Martínez. O Inigo Martínez, quando jogou, não foi bem, né? Aquele jogo contra o Mallorca, vinha de muito tempo inativo por uma lesão no pé. Começou a jogar para ganhar um pouco de ritmo, foi mal e saiu de novo do time. E tem que ver como é que o Araújo volta da seleção uruguaia. Vai jogar ainda contra o Brasil, viagem longa. Então pode ser que o Inigo Martínez, nesses 2 próximos jogos, apareça. Ou de cara contra o Atlético no lugar do Araújo, dependendo de como ele voltar, ou no jogo contra o Shakhtar também não descarto que o Inigo Martínez jogue do lado do Christensen. Vamos ver como é que vai chegar o Araújo. Eu lembro que entrevistei ele depois do jogo contra o Porto e ele não estava conseguindo andar por conta de desgaste muscular. Foi um jogador também que teve problema no início da temporada, que ficou tempo fora para voltar, custa um pouco mais, não ganhou ritmo suficiente ainda, tanto que foi banco de reservas, né, na partida contra o Almeria depois desse jogo contra o Porto. O Araújo vai com calma, porque é um jogador com propensão a lesões, então imagino que o Inigo Martínez jogue algum desses 2 próximos jogos de início. Para o meio campo tem o Oriol Romeu
Esse aqui o Barcelona consegue preservar ele fisicamente bem, porque ele não é convocado com a seleção da Espanha, então nessas paradas de data FIFA ele recupera. Gavi, Gundogan, o Firmín e o Sérgio Roberto. Então, para 3 lugares de meio campo, o Barcelona tem 5 meio-campistas. Se começa jogando com Gundogan, Gavi e Firmín, como fez nos 2 últimos jogos, no último jogo, né? Porque o Oriol Romeu começou contra o Porto, você praticamente tem 2 substituições para fazer. E na frente, Ferran, João Félix, Lamine e Rafinha. O Lamine, que não é para jogar sempre desde o início, não é para jogar todos os jogos, e o Rafinha que está voltando. Cara, então se a gente for pegar Ter Stegen, Cancelo, Araújo, Christensen e Marcos Alonso, né? Os disponíveis para o próximo jogo, imaginando que o Baldé vai ser preservado. Oriol Romeu, Gavi e Gundogan. Ferran, João Félix e Lamine. O Barcelona teria no banco Rafinha, Firmín, Sérgio Roberto e Inigo Martínez. Vamos ver. Rafinha, Firmín, Sérgio Roberto e Inigo Martínez e coloca o Baldé aqui de banco. O Barcelona teria basicamente 5 opções de reserva, para não contar os garotos, né, do time B e tal, que vem para completar, sendo que Firmín e Lamine Yamal já são garotos do time B, mas o Barcelona teria a conta do chá para fazer as substituições, talvez nos 2 próximos jogos, tanto contra o Shakhtar como contra o Atlético Clube de Bilbao. Assim, o elenco é muito justo, aí depois já começa a voltar talvez Lewandowski, o Pedri também vai voltar para esses 2 próximos jogos para jogar aqui e ali, eu nem incluí nessa conta porque eu peguei só os que hoje estão recuperados, tem que ver se o Pedri de fato estará, mas tá conta do chá, contando que praticamente não tem opção ofensiva, voltando o Rafinha volta a ter uma opção ofensiva para as próximas partidas. E aí todo mundo fala, pô, o departamento médico do Barcelona, o departamento dos preparadores físicos do Barça e tal. Nós somos, eu e acho que boa parte de vocês, a não ser que os médicos, preparadores físicos, profissionais dessa área que me seguem, somos extremamente leigos para falar sobre isso, né? Então, normalmente, quando eu vejo esse tipo de crítica de gente que não estudou sobre isso, de gente que não passou, eu falo, pô, o torcedor está criticando sem ter nenhum tipo de embasamento, que é o papel do torcedor fazer, criticar absolutamente tudo que passa na frente dele. Mas eu tenho dificuldade de criticar porque eu não estou lá dentro. Desde que o Xavi chegou, o departamento médico mudou, voltou o Dr. Ricard Pruma, que era o médico na época do Guardiola, então o departamento médico do Barcelona mudou. O clube está mudando algumas regras internas também, não deixar os jogadores fazerem atividades físicas fora do clube, por exemplo, jogar pádel, porque pode ter desgaste, pode ter lesão, e até de não deixar que os jogadores tenham fisioterapeutas ou fisiologistas pessoais, coisa que foi muito comum aqui por muito tempo, e que o clube agora entende que se o jogador fora do clube trabalha, ele está fazendo uma carga extra de trabalho que pode atrapalhar ele no trabalho que ele tem para fazer no dia seguinte no clube. O Pedri, por exemplo, é que tem um preparador físico, um fisioterapeuta pessoal, e que isso pode atrapalhar uma recuperação física que tem que ser natural, que ela é acelerada, ou que uma preparação física extra que depois vai atrapalhar no trabalho que o clube vai fazer. Então o Barcelona está querendo parar com esse tipo de trabalhos paralelos para que todo o trabalho seja feito dentro do clube e que o clube tenha mais controle sobre os jogadores. Eu peguei aqui alguns exemplos de outros clubes para comparar com vocês. O Barcelona teve nessa temporada de lesões musculares, que são essas que o departamento físico, médico, talvez tenha um pouco mais de poder de evitar ou não, porque as lesões de trauma, né, de pancada não tem. De lesões musculares o Barcelona teve o Pedri, foi longa, 2 meses, o Ronald Araújo ficou mais de 1 mês fora, e o Rafinha, que vai 3, 4 semanas fora. Teve 3 lesões musculares, né? Porque assim, o Baldé, uma dor muscular que saiu de um jogo, talvez seja poupado do jogo seguinte e tal, e o Lamine Yamal também, que ficaria no máximo 1 semana fora. Para pegar na Espanha, o Atlético de Madrid hoje tem 3 jogadores fora de lesões musculares, o Jiménez, o Barrios e o Soyuncu, o jogador turco, né, da defesa, que veio agora do Leicester. O Real Madrid tem o Alaba fora, já teve o Vini por 1 mês, já teve o Carvajal, já teve o Mendy, já teve o Ceballos. O Real Madrid já teve 5 problemas musculares essa temporada, o Atlético de Madrid atual tem 3, eu nem contei as prévias do Atlético de Madrid. O Bayern de Munique tem o Pamecano e o Guerreiro machucado, 2 problemas musculares para o Bayern. O Manchester City tem o De Bruyne e o Stones machucados, mas já teve problema com o Bernardo e com o Grealish essa temporada também. Então, se o Manchester City já teve também 4 problemas musculares. O Milan tem o Krunic, o Loftus-Cheek e o Kalulu fora neste momento, 3 problemas musculares o Milan. O Paris Saint-Germain, o Nuno Mendes,
de mais tempo já e tal, também só volta ano que vem. O Asensio, que se machucou numa data FIFA. O Gonçalo Ramos e o Lee também já tiveram problemas musculares. 4 problemas do PSG. Ou seja, eu não peguei para ver aqui os detalhes desses clubes e tal, não peguei de muitos outros clubes também, esses aqui são alguns destacados de ligas diferentes, para ver que mais ou menos o Barcelona está na média dos outros de problemas musculares. Então talvez a sensação que se tenha que os jogadores do Barcelona machucam mais, que o Barcelona está com algum problema de preparação física ou de departamento médico, eu entendo que seja simplesmente percepção, que seja simplesmente talvez olhar mais com lupa o Barcelona e menos outros clubes com lupa. Ou que talvez o Barcelona tenha tido o azar de ser jogadores mais importantes, como Pedri, como Ronald Araújo antes, e outras lesões que não são musculares. De Jong, Lewandowski, que tiveram problemas de torções. Os dois foram dividir bolas com seus adversários e torceram o pé, e aí não tem nada que o departamento médico ou preparação física possa fazer que não seja recuperar bem esses jogadores. E recuperar bem não é recuperar rápido, simplesmente. Recuperar bem é que esses caras não se machuquem depois. Então, meu povo, tá aqui as informações objetivas de quando deve voltar, quem o Barcelona terá à disposição, e também que os outros clubes, como é que também, mais ou menos, questões musculares, outros jogadores, e aqui eu peguei simplesmente os caras fora desses times por problemas musculares. Não peguei, por exemplo, o Real Madrid, o Arda Güler, que está machucado por problema no joelho, a mesma coisa do Militão e do Courtois. Então, simplesmente lesões musculares para comparar, que o Barcelona nessa temporada teve 3, Ronald Araújo, Pedro e Rafinha, e que outros clubes também tiveram 3, 4, o Real Madrid teve 5, de mais ou menos duração, mas que todos tiveram mais ou menos por ali. Tá falado, meu povo? Esse foi o Band-Aid com o Beckler. Então, já que não tem café, mas tem Beckler, aqui ó, um Band-Aid, eu vou colocar... Onde que eu colocaria um Band-Aid? Na testa. Na testa. Para vocês começarem bem a semana, se cuidando da saúde de vocês, que é o que mais interessa, e tratando a semana assim, com bastante cuidado, colocando um band-aid para tapar todos os seus problemas, por mais que vocês precisem de algo muito mais sério do que um band-aidzinho, mas é isso, que seja aí uma forma de vocês começarem a melhorar na semana. Tá falado, meu povo? Olha só, Barcelona anunciou hoje que na quarta-feira vai fazer a apresentação para a imprensa das contas da temporada passada. Já está anunciando também alguns outros dados positivos, o Barça, de que é um merchandising e que a camisa 2 está vendendo muito e tal, isso é interessante. Vou tratar disso também, mas na quarta-feira, e eu estou até achando estranho porque o Barcelona está soltando tantas prévias positivas do balanço, para um balanço que teve 100 milhões a mais de custos, de despesas do que estava previsto, que eu já estou imaginando que esteja querendo um pouco amaciar a carne do que vai vir por aí. Mas, enfim, quarta-feira tem a apresentação das contas do Barça, então quarta-feira certamente vai ter esse vídeo por aqui, depois que eu entender, e não é nada fácil de entender essas coisas. Então, quarta-feira tem o detalhamento das contas do Barça para vocês, e depois a gente segue aqui com a agenda factual do canal. Tá falado? Boa semana para vocês, com muito cuidado, muita saúde e juizinho. Beijo, meu povo, valeu!